O sol já havia começado a descer por trás dos prédios da cidade grande, quando um velho se sentou na calçada da Rua Augusta, bem ao lado de uma banca de jornal desativada. Suas roupas estavam rasgadas e cobertas de poeira. Os sapatos, completamente abertos nas pontas, mal protegiam seus pés enrugados e cobertos de calos. Os cabelos brancos e desgrenhados eram o retrato da solidão. Seu nome era Miguel. Ninguém sabia ao certo de onde ele vinha. Alguns diziam que já fora músico famoso, outros que perdera tudo num incêndio. Havia quem murmurasse que enlouquecera depois da morte da esposa e dos filhos, mas ninguém sabia ao certo. E, para a maioria das pessoas, ele era apenas mais um, entre tantos invisíveis que compõem o cenário da rua. Ao seu lado, um violão, velho, mas inteiro. As cordas estavam gastas, algumas um pouco frouxas. O braço de madeira tinha marcas profundas, como se cada ferida ali contasse uma história. Ele o carregava consigo como se fosse parte de seu corpo, e, de certa forma, era. Miguel não pedia dinheiro, nunca. Sentava-se sempre no mesmo canto, colocava o violão sobre as pernas, e ficava em silêncio por longos minutos. Observava as pessoas, sentia o vento, fechava os olhos. E então, como se escutasse uma voz que ninguém mais ouvia, começava a tocar. As primeiras notas eram sempre suaves, tímidas, como se pedissem licença. Depois vinham com força, com alma, com dor. Sua música era crua, honesta, profunda. Carregava saudade, arrependimento, amor perdido. Quem passava apressado, não percebia. Mas quem parava ainda que por um instante era tocado por algo que não sabia nomear. Uma vez, uma mulher de meia idade, elegantemente vestida, parou diante dele e chorou durante toda a canção. Não disse uma palavra, apenas deixou um lenço ao lado dele e seguiu. Em outra tarde, uma criança se sentou a seu lado e ficou observando cada acorde, olhos brilhando. Miguel sorriu, a primeira vez em dias. A criança voltou outras vezes, mas Miguel nunca falava. Sua voz parecia ter se perdido em algum momento do passado. Certa noite, quando a cidade parecia dormir, e a rua era apenas um sussurro frio, Miguel ficou ali, olhando o céu, o violão em silêncio. Um jovem entregador que passava de bicicleta diminuiu o ritmo ao vê-lo parado. Ei, tio, por que não toca hoje? Miguel não respondeu, apenas olhou para o violão e, com os olhos marejados, passou os dedos pelas cordas sem emitir som algum. O jovem, sem entender, seguiu seu caminho, mas algo naquela cena ficou em sua mente durante toda a noite. O que o fazia tocar? E porque às vezes o silêncio era mais forte que a melodia, Miguel guardava segredos, e um deles estava prestes a ser revelado. Na manhã seguinte, a cidade acordaria diferente. Na manhã seguinte, uma garoa fina lavava as calçadas, e encobria os olhos dos que passavam com pressa sob guarda-chuvas escuros. A cidade acordava indiferente, mas algo ali estava prestes a despertar. Quando o relógio da igreja bateu 9 horas, Miguel ainda não havia aparecido. Aquilo não era comum, ele era pontual com seu silêncio. Era como se a cidade sentisse falta daquele som, mesmo que nunca tivesse parado para escutá-lo. O entregador, o mesmo da noite anterior, passou novamente pela banca desativada. Olhou ao redor, inquieto, desceu da bicicleta e se aproximou. Cadê o tio do violão? Murmurou para si mesmo. Pela primeira vez em meses, Miguel não estava em seu lugar. No chão, apenas o papelão molhado e uma folha de caderno rasgada, parcialmente encharcada, que dizia em letras trêmulas: não sou ninguém, mas um dia fui tudo para alguém. Se minhas notas tocarem seu coração, não me deixe ser esquecido. M. O rapaz sentiu um calafrio. Pegou o bilhete e guardou no bolso. Com cuidado, ligou a câmera do celular e gravou uma pequena mensagem, com a voz embargada. Esse homem. Ele ficava aqui todos os dias tocando violão. Ninguém sabia quem ele era, mas sua música. Cara, ela falava. Falava muito. Hoje ele não veio, só deixou isso aqui. Eu não sei o nome dele. Só sei que não posso deixar isso morrer. Postou o vídeo nas redes sociais com a hashtag O Violandarua. Horas depois, a publicação havia sido compartilhada milhares de vezes. Começaram a surgir histórias. Pessoas comentavam: eu parei uma vez, e chorei. Ele tocava como se conhecesse a dor de todo mundo. Aquela calçada ficou vazia hoje.
No final da tarde, um jornalista local viu o vídeo. Resolveu ir até o local e gravar uma reportagem sobre o músico desconhecido da Augusta. Entrevistou o entregador, moradores próximos, e até o dono de um bar na esquina que, discretamente, deixava pão e café todas as manhãs perto da banca. A reportagem foi ao ar naquela mesma noite. Era simples, mas carregada de sentimento. E, mais importante, havia uma música. No fundo da gravação, o entregador havia inserido um trecho de vídeo gravado dias antes, com Miguel tocando. Sob o pôr do sol. O som era imperfeito, mas real, cru, doloroso e belo. As notas reverberavam como preces. Na manhã seguinte, uma multidão se reuniu na calçada da banca desativada. Pessoas anônimas, jornalistas, músicos, curiosos. Alguém levou flores, outros levaram velas. Um homem trouxe um violão e começou a tocar, em silêncio. Era como se cada acorde invocasse Miguel de volta. E então, do outro lado da rua, alguém apareceu. Era ele, Miguel. Roupas molhadas, olhos baixos, expressão de quem não entendia o que estava acontecendo. Carregava o violão nos braços como quem carrega um filho. A multidão abriu caminho. E, sem dizer palavra, Miguel sentou-se no mesmo lugar de sempre. Olhou para todos, para os cartazes, para as velas, para o jovem entregador. E então, sem avisar, começou a tocar. A rua inteira silenciou. Era como se o coração da cidade tivesse parado para ouvir. Como se cada nota lavasse as feridas escondidas. Em quem ouvia, pessoas choravam, outras apenas se abraçavam. Miguel encerrou a canção com um último acorde suspenso no ar, olhou ao redor com olhos marejados, e sussurrou pela primeira vez em anos: "Obrigado." E naquele instante, todos souberam. Ele não era apenas um mendigo. Era memória viva. Era dor transformada em arte. Era música onde ninguém mais esperava encontrar beleza. Nos dias que se seguiram à sua reaparição, Miguel passou a ser conhecido como o Trovador da Calçada. A história repercutia em rádios, podcasts, jornais. Mas nada disso parecia alterar sua rotina. Todas as tardes, ele voltava ao mesmo lugar, sentava-se e tocava. As pessoas vinham de longe. Não para assistir a um espetáculo. Vinham para sentir. Miguel não dizia nada. Mas seu silêncio, antes fechado, agora era morada de acolhimento. Crianças traziam desenhos. Idosos deixavam cartas. Jovens escreviam canções inspiradas nele. O jovem entregador, chamado Caio, tornou-se uma espécie de protetor de Miguel. Sempre aparecia com uma garrafa térmica com café e um pão quente. Aos poucos, foi se aproximando. Sentava-se ao lado do velho músico e apenas ouvia. Um dia, ousou perguntar: "Miguel, posso saber o que houve com você?" Miguel olhou para o chão por longos minutos. O barulho dos carros preenchia o silêncio. E então, num sopro de voz, disse: "Minha filha tinha seus olhos. Morreu num incêndio, junto com a mãe. Eu estava ensaiando, do outro lado da cidade. Cheguei tarde demais." Caio engoliu em seco. Não sabia o que dizer. Miguel continuou: "A música era o que me restava. Mas por anos, ela doía. Toquei para não esquecer a dor. Mas agora, toco para lembrar do amor." Caio apenas colocou a mão sobre o ombro do velho. Miguel sorriu. Naquela noite, Caio fez uma nova postagem, agora revelando o nome do músico. Escreveu: "Hoje eu ouvi mais que uma história. Ouvi o som de um coração que perdeu tudo e, mesmo assim, ainda encontra força para tocar." Miguel não precisa de fama. Precisa de respeito. E a gente precisa aprender a escutar. A postagem viralizou ainda mais. Uma organização não governamental de música para jovens carentes entrou em contato. Convidaram Miguel para conhecer o projeto. Ele hesitou, mas foi. E quando chegou lá, encontrou dezenas de crianças e adolescentes reunidos, cada um com um instrumento nas mãos. Quando ele entrou, todos pararam e bateram palmas. Miguel chorou. Pela primeira vez em muito tempo, chorou com liberdade. Aceitou ser voluntário no projeto. Começou a ensinar violão às crianças. Não como um professor, mas como alguém que sabia o que é perder tudo e ainda assim encontrar beleza nas notas. Mais simples, a calçada da Rua Augusta continuava sendo seu palco. Mas agora era também extensão de um lar que ele construía com novas melodias e novos afetos. Miguel gravou uma faixa simples com os alunos, chamada Nota de Esperança.
O vídeo, postado por Caio, atingiu milhões de visualizações. Comentários vinham de todos os cantos do país. Chorei ouvindo essa música. Essa história me salvou num dia difícil. Obrigada por mostrar que a dor pode virar canção. E assim, Miguel descobria que, mesmo sem palco, sem contrato, sem fortuna, ainda podia tocar o mundo. Os dias seguintes foram marcados por uma transformação silenciosa na vida de Miguel. A atenção que recebia trouxe não só reconhecimento, mas também um desafio inesperado: enfrentar um passado que ele havia enterrado em silêncio, e uma dor que ainda pulsava como as cordas do seu violão. Caio, o jovem entregador que se tornara seu amigo e protetor, não o deixava sozinho. Levava café quente, uma palavra amiga, um sorriso. E, pouco a pouco, foi ganhando a confiança de Miguel, que começava a falar, ainda que em doses pequenas. Uma tarde, enquanto o sol se punha e o céu tingia-se de laranja, Miguel se abriu. Sabe, garoto, não é fácil aceitar que o mundo não é como a gente sonhou. Eu tinha tudo, ou achava que tinha. Música, família, planos. Até que uma noite, tudo desmoronou. Um incêndio. Perdi minha esposa e minha filha. O que sobrou foi esse violão e um silêncio que quase me engoliu. Caio ouviu em silêncio, com o coração apertado. Queria poder abraçar o velho homem e dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que não podia apagar o passado. Mas você voltou a tocar, disse ele, tentando encontrar uma luz na escuridão. Miguel sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Voltei porque entendi que a música é mais forte que a dor. Ela é o fio que conecta a gente ao que ainda resta. Cada nota que eu toco é uma homenagem à minha família, à vida, a quem um dia ouviu e não esqueceu. Aquela noite, Miguel fez um convite, um pequeno show beneficente na Praça Central, organizado pelo projeto que o acolhera. Seria sua volta oficial, mas não para a busca de fama. Para celebrar a vida. Quando a noite chegou, uma multidão se reuniu. Havia jornalistas, músicos, pessoas que haviam acompanhado sua história pela internet. Havia também crianças do projeto, que aprenderam com ele as primeiras notas de violão. Miguel subiu ao palco, o velho violão nas mãos, olhos brilhando com a emoção do momento. Fechou os olhos e começou a tocar. A música tomou conta do espaço, como uma onda que lavava o passado e inundava o presente com esperança. Ao final, ele falou com a voz firme: esta canção é para todos que perderam, e ainda assim continuam. Para quem acredita que a dor pode ser transformada em beleza. E para minha filha e minha esposa, que vivem em cada acorde que eu toco. A plateia aplaudiu em pé, lágrimas rolando por muitos rostos. Miguel sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que o mundo podia ser um lugar para recomeçar. A partir daquele dia, sua música ganhou novos significados. Não era mais apenas o som do mendigo na calçada, mas o canto da esperança que renasce da escuridão. E, mesmo em meio às dificuldades, Miguel aprendeu que enquanto houver alguém para ouvir, sua canção jamais se calaria. Com o passar dos meses, Miguel tornou-se uma presença constante na vida da cidade, não mais invisível, mas uma voz que falava diretamente ao coração das pessoas. Sua história e música haviam tocado milhares, e o velho violão que antes repousava em silêncio na calçada, agora cantava com a força de uma nova esperança. O projeto social onde ele ensinava ganhou destaque e recursos, graças à comoção gerada por sua história. Mais crianças passaram a ter acesso à música e a aprender com Miguel, que se dedicava não só às notas, mas também a ensinar que mesmo a dor mais profunda pode ser transformada em arte e amor. Caio, que permanecera ao seu lado desde o início, assistiu a essa transformação com orgulho. Ele sabia que a verdadeira revolução estava na capacidade de escutar e amar, e Miguel havia ensinado isso a todos. Em uma tarde chuvosa, Miguel sentou-se novamente na calçada da Rua Augusta. O velho violão em seus braços parecia agora mais uma extensão de sua alma do que um simples objeto. Olhou para as pessoas que passavam, algumas sorrindo, outras parando para ouvir, e sorriu. Aquela calçada não era mais um lugar de abandono, mas um palco de reencontros e esperanças. Ele havia renascido da própria rua, como a música que um dia tocou para sobreviver, agora tocava para viver plenamente. Miguel sabia que o silêncio ainda existia, mas ele não mais o temia, porque descobriu que, às vezes, é no silêncio que a verdadeira canção começa.
E assim, entre acordes e histórias, o mendigo e seu violão transformaram uma calçada esquecida em um lar para sonhos e corações feridos. E no coração da cidade, a música nunca mais se calou.